Pessoal, eu deixei aqui aberto as mesas virtuais. Eu queria jogar uma partidinha. Vou gravar do primeiro jogo da coleção do Decks de Terror do Bojan. Especificamente, então, é o Haunter in the Dark. A gente tem 2 jogos nessa coleção só. E eu já coloquei as cartas de expansão aqui. Tá? Então é tudo junto. Não precisa nem se preocupar. Bom, eu já vou fazer o seguinte. Eu não sei o que eu tinha jogado aqui, então eu vou fazer um setup limpo. Ó, Haunter in the Dark. Quem quiser jogar o Montanhas da Loucura é só clicar aqui que ele já faz o setup. Não esqueçam que o Bojan ele desenvolveu essa coleção usando a mesma base de regras. Então a ideia essencial da coleção é que cada deck, né, cada jogo vai ter uma história diferente, porém as regras são iguais. Iguais não, porque às vezes ele pode incluir alguma mudança ou algum acréscimo nas regras, que é o caso que a gente tem aqui do Montanhas da Loucura. Se vocês abrirem aqui as regras, o Haunter in the Dark eu já coloquei todas as regras, e o Montanhas da Loucura, esse aqui é o bicho feio do jogo, do segundo. A gente tem uma história diferente e vai ter aqui algumas regras adicionais, tá? Isso eu já tentei colocar lá no setup também, tá? Quando vocês forem jogar, vocês vão ver que deixa eu mostrar, é mais fácil. Ó, vou fazer o setup do Montanhas da Loucura. Olha só, ele já coloca um deck de localidades aqui que não tem no jogo Haunter in the Dark. Tá? E também aqui é onde a gente tem uma ajuda rápida. Aliás, é uma super ajuda rápida, porque está com bastante detalhe para a gente diminuir um pouco o uso das regras lá, de ficar caçando. Ela já tem os ajustes também para jogar esse jogo, né, Montanhas da Loucura. Mas aqui no caso não interessa pra gente, porque a gente vai jogar o Haunter in the Dark. Tá. Bom, aí a única coisa que eu vou fazer aqui é virar as 3 cartas. Lembrem que na prática esses jogos funcionam assim, pelo menos esse primeiro. A gente tira todas as cartas desse deck, ou seja, coloca tudo na mesa, né? Tira a carta Haunter in the Dark, que eu já deixei aqui, embaralha, distribui 3 cartas aqui no field, que é as cartas que vão estar em jogo, e o restante do deck vem para cá, que é a área de encontro. Esse fundo ele não é necessário, tá? Eu peguei na internet, eu não me lembro exatamente de onde, mas acabei utilizando ele porque fica mais fácil de entender a posição das cartas, que a gente vai usar a área de cima para queimar, então o playmat aqui ajuda bastante. Bom, eu preciso embaralhar essa carta, agora que a gente já distribuiu as 3, então eu vou virar. Vou vir aqui, ó, embaralhar. Aí ele pergunta, você quer embaralhar? Quero. Cancelo esse, cancelo esse. Olha lá, ele já faz o embaralhamento. Se não tiver essa movimentação aqui, façam de novo. Às vezes pode acontecer algum bugzinho. Comigo não aconteceu, mas é sempre bom recordar que a ideia de colocar efeito visual é para ter certeza que aconteceu alguma coisa. Bom, vamos virar essas 3 cartas que a gente tem que olhar para elas. Pronto. Eu vou diminuir um pouco. Tá, eu já vou salvar isso só por segurança. Só que vocês não precisam fazer, mas eu gosto, pelo menos de vez em quando, de aplicar para não perder o que a gente já fez. Bom, então tá tudo embaralhado. Aqui a gente já tem as 3 cartas em jogo e a gente começa. Quem quiser ver uma partida bem detalhada explicando as regras, eu já tenho um vídeo no canal, tá? A ideia aqui é só fazer uma jogatina e, dentro do possível, ir reinterpretando as regras. É como eu sempre falo, esse jogo ele tem um nível de dificuldade mediano, então é bom gastar um tempinho aí para entender o funcionamento dele. Aqui, para quem não conhece a história, ela é bem curta. Você se deparou com um caso muito macabro de mutilações corporais e desaparecimentos. Antes que percebesse, as ruas de Arkham se tornaram muito mais sombrias e sinistras. Você sente como se algo estivesse observando você do alto de torres e telhados, enquanto ouve um som fraco de asas grandes batendo no céu. Você está assombrado e há apenas uma coisa que pode salvá-lo, um artefato que você precisa encontrar antes que o tempo se esgote. Aí tem a explicação, ó, este é um jogo solo de 18 cartas de terror e desespero. Você é um investigador que deve manipular as cartas a seu favor para vencer o jogo.
Basicamente a gente tem que achar um artefato que é para banir o Haunter in the Dark que está atrás da gente. Então quando eu encontrar esse artefato que está aqui nesse deck, eu vou tentar colocá-lo aqui embaixo. A partir do ponto que eu consigo colocar na reserva, aí eu posso utilizar ele para tentar banir o Haunter in the Dark quando ele aparecer. Bom, cada carta aqui ela vai ter esses dois retângulos, que a primeira parte é de efeito comum, né? A gente usa enquanto elas estiverem aqui em cima do The Field, e se eu conseguir comprá-las pagando essa taxa daqui, que são esses ícones, que as cartas mesmo são as moedas, ó. Esses valores em vermelho é quanto vale cada carta. Eu posso utilizar elas para comprar cartas. Quando eu compro, eu posso colocar na minha reserva, que aqui pode ter até 2 cartas, pelo menos inicialmente. Bom, eu tenho a ação especial aqui desse retângulo de baixo, lembrando que eu uso quando a carta está aqui embaixo só, tá? Então em cima, usa a ação comum dos retângulos de cima, se a carta for aqui para baixo, eu uso as ações especiais aqui da parte de baixo, tá? Que basicamente é esse free action e as cartas ficam sempre ativas. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho uma Curiosity. Esse CP e CP são os tipos de carta. Na verdade aqui esse CP que significa que isso aqui é uma curiosidade e um perigo ao mesmo tempo, tá? Então a gente viu um pouquinho diferente. Tem mais o M, tá? Que é o Monsters, que não entrou ainda. P e M eu tenho que enfrentar no final do turno se tiver alguma carta aqui, tá? No The Field, aqui no campo. Então aí vocês vão ver como vai funcionar. O enfrentamento ele é bem simples, que eu faço um teste, né, tirando uma carta, verificando aqui um valor. Se ele for igual ou menor a esse valor que está aqui na carta, esse valorzinho do meio, aí se for um perigo ou monstro, é ativado, e aí a gente ativa o efeito que está aqui embaixo no terror. Tá? Essas cartas não podem ser compradas para vir para cá, mas a gente pode comprá-las para descartar. Aí no final elas não estão aqui. Nesse jogo a gente tem uma ação, ó, use uma ação comum e qualquer número de ações incomuns, se possível. Ações incomuns são as que estão aqui embaixo ativas, tá? Se houver cartas de perigo ou monstro no campo depois de concluir suas ações, teste seus efeitos de terror e resolva qualquer terror que for ativado. A gente vai ver funcionando. Aí a gente reabastece o campo, completa com até 3 cartas, retirando do deck de encontro, que é esse daqui. Aí se o campo estiver cheio, descarte 2 cartas e em seguida reabasteçam. Tá? Então se por acaso ficar as 3, no final a gente pode descartar até 2 cartas. Também a gente vai ver isso funcionando. Eu vou deixar em escrever, que aí se a gente sem querer clicar, ela não se move. Tá. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Agora, então eu posso fazer uma ação comum, que seria essas ações de ação de investigar, que eu posso reciclar, descartar ou queimar uma carta. Normalmente esses nomes eles estão aqui, ó. Se a gente pega uma carta e dá um zoom, vocês vão notar aqui no primeiro retângulo, que é a ação comum, que eu posso ativar agora, que a carta está no field, ela tem o pagamento. Eu preciso fazer exhaust, descartar. Eu não me conformo com esses nomes que o Bojan escolheu. Eu preciso descartar uma carta, aí eu ativo isso aqui agora. Tá? A carta não sai daqui, mas eu ativo o que tiver dito aqui. Aqui no caso, olha, embaralhe um monstro do campo. Então se tiver algum monstro aqui com a gente vai tirar, embaralhando ele, deixa eu ver, embaralhe um monstro a partir do campo e uma carta do topo do sacrifício, da pilha de sacrifício aqui. Sacrifício, pessoal, esse jogo não é pagamento que a gente fala, é sacrifício. Eu vou sacrificar cartas para pagar por outras cartas, e aí essas cartas que eu sacrifiquei, ou seja, usei como moeda, elas normalmente vêm para cá. Tá? A não ser que seja um perigo ou monstro. Se for perigo ou monstro, elas vêm aqui como dano. Nesse jogo, se eu tomar 2 danos iguais, ou seja, 2 desse aqui de coração, que é de saúde, ou 2 de sanidade, acabou, nós estamos mortos. Não esqueçam que quem quiser regular a dificuldade desse jogo pode agora descartar, né, antes, na verdade, de virar essas cartas, 3 cartas aqui. Né? Pode descartar até 3 cartas. Né? Eu nunca fiz, porque eu já acho esse jogo extremamente difícil.
Bom, vamos lá atrás do artefato. O artefato não está aqui ainda, mas eu tenho esse perigo. Essa aqui não é. Se a gente der uma olhadinha aqui, é o Necronomicon, né? O livro dos mortos. Ó, ele me deixa, se eu descartar duas cartas que vão sair aqui do Encounter Deck, eu descarto ela para cá. Então recicle duas cartas queimadas. Eu não tenho nenhuma carta queimada ainda, então esse efeito para mim não interessa. Se eu conseguir comprar essa carta, pagando aqui esses dois símbolos, cruz, e esse símbolo daqui é de eclipse, a gente baixa ela e isso daqui vai ficar válido, vai ficar ativo. Ó. Se você tomar um dano de terror, você pode queimar uma carta ao invés disso, para qualquer dano de terror que você tenha tomado. Então isso é legal, né? A gente queima a carta, né? Queima, you may burn your, você queima uma carta, não precisa ser essa, pode ser qualquer uma, e aí a gente consegue evitar o dano. Isso é legal. Só que para ativar isso, eu preciso colocar a carta aqui embaixo, né? E para colocar ali embaixo eu tenho que pagar isso aqui. O que eu tenho de moeda agora no início do jogo está aqui, ó. Eu tenho um portal, isso são as moedas que eu tenho, uma cruz e esse símbolo que é o símbolo do caçador. Eu não preciso saber os nomes, tá, pessoal? É só olhar o símbolo. Olha, essa precisa de uma cruz. Eu posso comprar essa carta, puxar ela para cá, pagando com essa daqui. Só que como ela é um perigo, um monstro, eu tenho que levar um dano. Então eu pego essa carta e ela vem para cá, ela não vai para a pilha de sacrifício, que é onde eu coloco as cartas de pagamento, né? As curiosities da vida. Essa daqui, como ela é uma curiosidade e perigo ao mesmo tempo, se eu utilizar esse símbolo, que aqui não adianta, eu posso escolher entre colocar ela no sacrifício ou na área de terror, já que ela é um perigo também. Dependendo do andamento do jogo, isso pode ser interessante, tá? Mas aqui no caso, quase sempre a trilha de sacrifício é melhor. Tá. Então deixa eu pensar aqui, pessoal. Descarte. Bom, eu não enxergo. Eu vou tentar aumentar um pouco aqui para enxergar, pelo menos no início do jogo. Depois a gente faz carta por carta. Ó, descarte um dano de terror. Então recicle duas cartas queimadas. Reciclar é pegar elas, tá, da onde ele pede, e colocar atrás do deck de encontro, tá? Não é embaralhar. Isso tudo tem nas regras. Se tomar um dano de terror, tá. Cruz. Se eu usar essa daqui agora, eu não tenho esse símbolo. Que droga, hein? Aqui pode ser qualquer um, ó, o símbolo do ancião, né? E no caso esse símbolo significa que ele é um coringa. Então qualquer carta, qualquer símbolo que eu tenha, eu posso usar para pagar. Como é um perigo, ela não vem aqui para baixo. Ó. Eu só me livro desse terror. Essa carta vai automaticamente para a pilha de descarte. Tá, então... Deixa eu ver, shuffle. Descarte um monstro. Se eu descartar uma, só que isso não é um monstro, isso é um perigo, tem que ter um M aqui de representação do campo e uma carta do topo do sacrifício. Essa aqui não adianta. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar ela como moeda. Eu estou usando esse símbolo, é a moeda, usando aqui, tá? Como eu usei, isso aqui é uma curiosidade. Então ela vem aqui para a pilha de sacrifício, que é a área de pagamentos. Ela fica para cima e eu posso utilizar esse símbolo que está aqui da primeira carta. Então está bem visível para a gente agora. Então eu paguei aqui, que pode ser qualquer uma. Como é um perigo e foi comprada, ela vem para a pilha de descarte. Ela não vem aqui para o terror. Eu olho bem, tá, para decorar que é uma cruz, e aí eu viro a carta. Aí eu sei a primeira carta, qual é o símbolo que tem aqui. Quer dizer, eu vou lembrar até daqui a pouquinho, daí eu esqueço. A gente pode utilizar essa daqui como pagamento também. Só que se eu errar e não conseguir pagar ali, essa carta é queimada. Aí ela vem pra cá. Queimada é quase que fica fora do restante do jogo. Se bem que ainda dá pra recuperar, mas elas ficam fora do sistema de jogo. Deixa eu diminuir um pouquinho. Bom, ainda não, vamos continuar. Tá, fiz a minha ação.
Olha lá, segundo, se houver cartas de perigo ou monstro no campo, depois de concluir suas ações, teste seus efeitos de terror e resolva qualquer terror que for ativado. Depois eu reabasteço com até 3 cartas o field. Aqui eu vou ter que reabastecer com 2. Bom, não tem, teria essa daqui de perigo, né? Só que ela não tem um perigo na verdade. Né? Se a gente der uma olhadinha nela, ela tem só essa ação normal dela, que eu não ativei, né? E eu tenho essa daqui se eu comprasse, que ela ia para baixo. Ó. Se você tomar um dano de terror, você pode queimar uma carta ao invés disso, para cada terror, cada dano de terror que você tome. Uma pena, né? Porque eu não consegui comprar ela, eu preferi me livrar daquele perigo. Essas cartas, todas as cartas de perigo que tenha, inclusive essa que vale pelas duas, elas têm que ser descartadas no final do turno. Então ela vem pra cá. Os monstros permanecem até a gente resolver. Bom, agora eu preciso guardar que é esse símbolo daqui, né, que é o símbolo do caçador. Pronto. Bom, continuemos. Vou colocar aqui as 3 cartas. Vamos virar. Bom, agora eu tenho um monstro, um cultista e uma de perigo. Aqui é o portal de outro mundo para outro mundo e o cultista. Deixa eu ver aqui se tem algo que vai ser útil. Vou dar mais uma aumentada para ler as cartas. Eu não tenho nada na minha reserva, hein? Bom, se eu pagar o que está as ações comuns aqui em cima, eu consigo utilizar essa parte de cima delas, ó. Vou aumentar mais um pouquinho. Ó, se eu descartar duas, ou seja, 2 cartas daqui do deck, vem pra cá. Eu consigo ativar essa ação. Ó. Troque uma carta no campo por uma carta de sua escolha do deck de sacrifício. Aí eu posso escolher uma que está aqui. Né? Por enquanto a gente só tem uma, tem que ser essa. Reembaralhe a pilha de sacrifício depois disso. Isso seria legal, só que eu tenho que descartar 2 cartas. Aqui, se eu também descarto 2 cartas, eu posso reembaralhar esse portal, que é um perigo. Né? Ó, reembaralhe o portal para outro mundo no deck de encontros. A gente vem aqui e reembaralha ele. Se eu ativar essa daqui queimando uma carta qualquer, ó, descarte o cultista e qualquer outro monstro ou perigo no campo para a pilha de sacrifício. Então eu descarto e eles vêm para cá. Isso é interessante, mas eu tenho que queimar uma carta. Então acho que eu vou fazer o seguinte: queime uma carta, descarte o cultista e qualquer outro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou queimar essa carta de perigo. Eu posso, se tivesse mais monstros agora eu podia queimar eles. Eu vou queimar esta carta, ela é um perigo, então ela sai do jogo. Queimei, então eu paguei aqui, tá? Então era queimar uma, a primeira carta tem que ser daqui. Descarte o cultista e qualquer outro monstro ou perigo no campo para a pilha de sacrifício. No caso eu queimei aquela, tá? Ela foi lá para cima, agora só sobrou essa daqui, esse monstro. Então aqui, ó, descarte o cultista e qualquer outro monstro para a pilha de sacrifício. Ela vem para cá, ó. Ela vai ficar aqui em cima agora, ó lá, o símbolo de trauma. Tá. Fiz a minha ação, terminei. Checo se tem algum perigo ou monstro aqui em jogo, ó, não tem. Então eu não tenho que fazer nada. Ufa, terminei o meu turno. Vamos lá de novo. Por enquanto a gente está indo bem. Eu vou completar aqui. Pronto, ó, o Shogot. Esse é um monstro e eu tenho 2 curiosidades. Se eu pagar este valor, que é uma cruz, um trauma e um outro símbolo qualquer, eu consigo levar esse Shogot aqui para o descarte. Aí eu não preciso enfrentar o terror no final. Se bem que não é enfrentar sempre, tá, pessoal? Porque eu tenho que fazer um teste, que eu vou tirar uma carta daqui, verificar o número do meio, e se esse número for igual ou maior ao número da carta do monstro perigo, aí sim o terror é acionado. Senão não. Aqui no caso, é péssimo, porque é certo que ele vai ser
acionado, porque as cartas vão de valor de 1 a, acho que é 1 a 4. E aí se for, ó, queime uma carta do topo da pilha de encontros. Eu vou queimar essa carta daqui. Eu não sei qual é ela. Se por acaso for um Haunter in the Dark, acaba o jogo. Eu morro, né? Termino o jogo. Então, extremamente perigoso. Também tenho que tomar cuidado, porque olha, essa é uma daquelas cartas que se por acaso ela vier parar aqui na pilha de terror, onde eu recebo os danos, ela vale por esses 2 danos. Então eu tenho um dano de terror e um dano físico, né? Então, ó, sanidade e físico. Se eu tomar qualquer outro dano, acabou o jogo. Não posso ter 2 danos iguais aqui. Então não é legal. Eu não posso usar ela como moeda, senão ela vem pra cá. Em último caso só. Então vamos lá, vamos ver o que mais dá pra fazer. Replace uma burner card com uma card from the field. Ó. Troque uma carta queimada com uma carta aqui do campo. Aqui é um perigo também, se vier pra cá. Ó, ele vai me dar um dano. Ó. Saque uma carta do topo do deck de encontros. Se esta não for um monstro, queime-a. Qualquer outra, coloque como um dano de terror. Ixi, então daí viria pra cá, não ia adiantar muita coisa. Então essa troca não vai me adiantar muito aqui. Se eu descartar 2, ou seja, encontro 2 pra cá, troque uma carta no campo com uma carta da sua escolha da pilha de sacrifícios. Tá, essa ainda ficou aqui. Que é aquela mesma ação que a gente fez, que não vale a pena porque agora é um monstro, né? Eu até tenho uma outra aqui, que é aquela C. Talvez fosse interessante. Só que eu tenho que descartar 2. Deixa eu ver se eu consigo pagar. O problema daqui... Aqui o que eu faço, pessoal, por exemplo, essa daqui. Como ela é a primeira... Eu olho mesmo, eu não tenho problema de deixar ela aqui sempre visível. Eu vou deixar ela de costas só para vocês terem a noção das regras básicas, mas eu não gosto da história de ter que ficar lembrando qual é que está atrás. Eu gosto de visualizar. Então aqui de novo, ó, essa daqui. Pronto. Isso não tem no jogo, tá? Eu que jogo assim. Então, por exemplo, ó, esse ícone, como eu posso usar como pagamento essa carta, eu posso pagar aqui. E eu tenho essa. Então eu tenho valor para pagar essa daqui. Aí ela desce. O legal do do diário do Blake, deixa eu abrir para vocês verem, é que ela trabalha em conjunto com outras cartas. Então, olha só. Comprando ela vem para baixo e aí eu vou ter essa ação ativa. Olha lá, custo de sacrifício de outras cartas ou cartas de efeito é abaixado em 1. Aí para um mínimo de um símbolo de cada. Então aí cada carta que eu tenho eu gasto um símbolo a menos. Isso é legal, especialmente quando a gente tiver que enfrentar o Hunter in the Dark, porque ele pede uma combinação, se não me falar a memória, de 4 moedas. E aí a gente reduz isso para 3. Então eu consigo comprar. O problema é que esse Shogot daí vai ser acionado. É 1, ó, muito provavelmente. Se eu descartar 3, eu consigo descartar essa daqui. Eu estou quase fazendo isso. Acho que eu vou fazer, pessoal, porque essa carta ela vai me ferrar a vida. Ela equivale a 2 danos. Ó, eu vou fazer 1, 2, 3. Eu descartei 3, ativei aqui essa ação, tá? Então, descarte o Shogot. Eu posso descartar ele. Ele vem pra cá. Pronto. E aí eu só tenho que lembrar que agora o símbolo que está valendo nesta aqui é esse. Se eu não lembrar, eu viro e olho. Esse símbolo daqui é de eclipse. Tá. Fiz a minha ação. Não posso fazer mais nada. Tem algum perigo ou monstro em campo? Não. Então eu termino o meu turno. Novo turno. Vamos lá. Pessoal, eu não costumo jogar que aqui em cima as cartas queimadas valem como moeda, tá? Então queimada é queimada, aqui eu considero fora. Então vamos lá, estou colocando essa daqui, completando o campo. Vamos virar. Alley Cat. Deixa eu salvar. Pronto.
Olha lá, remova um dano de terror da sua escolha. Eu ainda não tenho nenhum terror. Esse remova um terror, caso tivesse aquela carta do Cho'Gath que tinha dois danos nela, a gente não marca que tirou uma, eu tiro a carta, tá? O dano na verdade é a carta. Isso daqui eu acho que é uma falha do inglês, do Bojan, que ele não entende muito bem a língua inglesa, né? Não é a língua dele. Então isso ele explicou pelos vídeos de jogatina. Então, por acaso eu remover um dano, eu posso, na verdade eu removo uma carta que esteja lá no dano, tá? Então, se for uma carta tipo aquela Cho'Gath que tem 2 danos, eu removo 2 na prática. Aquela carta sai. Tá, isso tudo tem nas regras, tá? Remova um terror, Se eu conseguir pagar isso daqui, olha, é um trauma e uma qualquer, eu consigo. Ela vem pra cá. E aí fica valendo essa daqui, ó. Se você tomar um dano de terror, descarte essa carta ao invés disso. Isso é legal. É que eu queria essa daqui. É que ela usa... ela precisa de uma cruz e um caçador. A cruz eu tenho. O caçador não. De novo, eu teria que lembrar aqui, mas eu olho mesmo porque minha memória é péssima. Não, é Eclipse. Não adianta. Droga. É uma pena, essa carta ia ser muito boa. Mas eu não consigo, então não vou brigar muito. Então vamos lá. O Alley Cat eu consigo pegar. Então eu vou fazer assim. Eu posso pagar com a dinâmica que eu queira, tá? Se eu pagar com essa que eu posso, e ela é um monstro, então automaticamente ela vai lá pro dano, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, tem que ser uma e essa... Aliás, aqui, um trauma, que pode ser essa. Eu não quero usar essa, senão ele vai tomar dano. E uma outra qualquer pode ser essa. Como não é monstro nem perigo, elas não vêm pra cá. Não esqueçam, toda vez que eu uso perigo ou monstro para pagar por cartas, eles vêm direto pra cá. Pra essa coluna de danos, né, que eles chamam aqui de dano por terror. Se não... eu vou descartar elas aqui na pilha de sacrifício, que literalmente é a pilha de pagamento. Bom, então vamos lá. Eu vou pagar com esta, que é Curiosity. Então estou pagando com esta. Só não vou pagar com esta, porque senão ela vai para lá, tá, pessoal? Poderia. Aí ela iria lá pro terror. Se fosse uma curiosidade aqui, ela permanece aqui. Eu só ia falar, olha, estou pagando primeiro com essa, é curiosidade. Então ela vai ser colocada aqui mesmo, ela já está. E aí pegaria a outra. Como é um monstro, não funciona assim. Então eu estou pagando a primeira trauma com essa. Como é uma curiosidade, ela vem para a pilha de sacrifício. A segunda, ó, é aquele símbolo do ancião. Então pode ser qualquer uma, né? É um coringa. E eu vou pagar com essa daqui. Pronto. De novo, eu só considero que eu não posso usar as cartas aqui, tá? Queimadas. Não está nas regras, mas eu subentendo assim. Paguei com as duas, comprei essa carta, então ela vem automaticamente para cá. Eu fiz, na verdade, o sacrifício. Sacrifiquei cartas para pegar essa. Agora está valendo isso daqui, ó. Se você tomar um dano de terror, descarte o Alley Cat instantaneamente. Tem um detalhe, pessoal. Deixa eu colocar as outras cartas, aí eu explico. Na verdade, eu vou até reconsultar isso, porque é sempre um pouco confuso. Pronto. Se vocês olharem, aqui eu tenho um monstro, que se eu comprar, na verdade eu tiro ele, né? Ele vem aqui para o descarte. Só que eu tenho duas curiosidades, que se eu conseguir comprar, elas vêm para cá, né? E aí ativa esse efeito. Esse Free Action, deixa eu ver se eu localizo aqui nas regras. Isso parece besteira, mas ele influencia um pouco, sim. Lógico, não precisa jogar dessa forma, né, tão neurótico, mas ele ajuda bastante. Deixa eu localizar aqui. Evitar. Ó, ações gratuitas, Free Actions, que é
essas ações que estão escritas aqui. Das cartas na reserva, parte inferior da carta, né, esse retângulo. A mesma regra para pagar e resolver se aplica como no caso da ação comum. Você pode realizar qualquer número de ações gratuitas durante o seu turno, desde que realize uma por carta em sua reserva. Ainda não é o que eu queria, essa informação. Um efeito passivo. As cartas que não tem essa escrito free action é uma ação passiva, que na verdade é o que eu estou procurando aqui. Aqui. Importante, as ações gratuitas das cartas, ou seja, o free action, toda vez que tem essa descrição, elas só ficam ativas no próximo turno, eu não consigo usar nesse, tá? Se não tiver nada, é considerado que eu posso utilizar no próprio turno, tá? Então essa é a diferença. Veio escrito, vale a partir do próximo turno. Não tem nada escrito, eu posso já começar a utilizar. Né? Que eles chamam aqui de efeitos passivos. A carta tem um efeito passivo, né? Aplicado sempre. Aqui, por exemplo, olha, é um efeito passivo. Então isso daqui não está válido, na verdade está válido desde que eu coloquei a carta para cá. Ó. Então isso é legal. Né? Então a ordem que a gente faz as coisas pode influenciar. Se eu abaixasse essa carta e depois tomasse o dano, lá, o que acontece? Essa carta ela remove o dano. Né? Então eu já poderia considerar isso aqui como habilidade passiva. Se tivesse free action escrito aqui, não. Essa carta, essa habilidade, ela só é válida a partir do próximo turno. Aí eu teria que tomar o dano. Parece estranho, né? O jogo, ele é o que eu falei, ele tem as regras medianas para difícil, tá? Vamos lá. Bom, eu ainda não achei o artefato que eu preciso, mas legal que o Haunter in the Dark também não veio ainda. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um monstro que seria legal enfrentar ele. Se bem que ele é valor 3, a chance dele ser, do terror dele ser acionado, caso ele esteja aqui no final do turno, é menor. Porque eu vou virar uma carta aqui se ele tiver, e o valor tem que ser 3 ou mais. Aí só que se por acaso for acionado, ó, coloco o Skinny Boy, acho que é garoto raquítico, né? Ou garoto sem pele. Em sua reserva, eu tenho que colocar essa carta aqui embaixo. Ele conta como 2 cartas na reserva, ou seja, eu vou ter que remover essa. Então, horrível, né? Eu não quero perder o Aliquete para ficar com essa carta aqui parada lá. É garoto raquítico. Ok. Shuffle the Encounter Deck. Ó, se eu reciclar 2, ou seja, pegar 2 cartas daqui e reciclar, colocar elas aqui atrás do deck, eu consigo pagar e aí eu ativo essa ação daqui de cima, porque as cartas estão aqui no alto, né? Então só vale essas ações aqui comuns. Eu posso reembaralhar um deck de encontro. Se eu queimar uma carta, eu posso cycle all cards from field. Eu reciclo essas 3 cartas, então elas vêm aqui para trás. E aí eu redistribuo mais 3. E se eu reciclar uma, ou seja, pegar uma do descarte e colocar aqui atrás, eu posso descartar um perigo. Mas eu não tenho perigo aqui, eu tô com um monstro. Droga. Deixa eu lembrar qual que eu coloquei aqui. Se bem que agora eu não me lembro, né? Vamos dar uma olhada. Tá, é o Shogot. Beleza. Lembrem que não pode fazer isso. Aqui tem um eclipse. Aqui eu preciso de um trauma. Eu não tenho. E eu não tenho nenhuma carta com aquela estrelinha que é um coringa. Esta daqui, o querosene eu consigo pagar com essa. Se eu pagar, ó, free action, entra a partir do próximo turno. Discard o querosene, House in the Dark to Destruct the Spy. Essa daqui eu posso pagar com essa e outra qualquer, ou seja, eu posso pagar com essas duas. O problema é que se eu pagar com essa, é um monstro. Eu recebo esse dano. Essa carta não vem para pilha de sacrifício, ela vem direto para cá, eu tomo dano. É o problema de se pagar com perigo ou monstro. Poderia pagar com essa daqui, já que é uma qualquer. O problema é que vai vir com essa. Droga.
Será que a gente toma um dano para isso? Não acho que vale a pena, tá? Cut from the field. Bom, eu posso queimar uma carta. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar essa carta de querosene. Para eu acionar essa parte, eu não vou comprar ela, né? Eu vou acionar a ação comum, já que ela está aqui. Eu preciso queimar alguma carta. A primeira carta tem que ser daqui, tá? Isso também está nas regras. Deixa eu ver se eu até anotei aqui, mas eu acho que eu anotei. Aqui tem, remover carta do campo field, isso é o queimar. As cartas adicionais, por exemplo, você tem que queimar duas. A primeira vai ter que se vir daqui, mas olha a segunda. A segunda já pode ser tanto do campo quanto do deck de encontros. Lembrando, o deck de encontros está de costas. Então, se por acaso for o Haunter in the Dark queimado, a gente perde o jogo. Então é um risco. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu estou queimando o Skin Boy. Como eu queimei ele, eu acionei. Por enquanto eu estou queimando, eu estou tendo vantagem. E consigo reciclar. Cycle, embaralhar, né? Eu sempre confundo esses termos aqui em inglês. É reciclar mesmo. Eu consigo reciclar todas as cartas que estão aqui no field, ou seja, essas duas, e então eu redistribuo duas. Então eu vou fazer o seguinte, reciclar nesse jogo é colocar atrás do deck, não é embaralhar ele, tá? Do encontro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na ordem que eu queira. Eu vou fazer assim, a única coisa que eu vou virar, né? Vou arrumar aqui bonitinho, até poderia fazer de outra forma, mas eu vou fazer assim, ó. Estão aqui, aí eu pego o deck, é a primeira, ó, essa pilha de cartas, vou colocar em cima, e aí eu peço para pegar de novo, que ele já pega todas. E mantém a ordem. Pronto. E aí eu distribuo 3 cartas. Eu vou fazer diferente aqui agora. Eu coloquei as 3. Eu vou com o grid. Se eu colocar nada aqui, ele já vai distribuir todas as cartas com um espacinho pequeno numa linha só. Então beleza. Vou só virar. Poderia ter virado antes, né? Bom. Agora eu tenho um monstro, que é um devoto cultista. Eu tô com 38. Eu tô com o sinal do Elder Sign aqui, que é o sinal do ancião, né? Literalmente o pentagrama. Deixa eu salvar de novo. Vamos ver, se eu descartar duas, sai daqui para cá, busque o Haunter Dark no encontro deck, eu posso procurar e então coloque-o no campo. Ou na pilha de descarte. Tá. Reembaralhe o deck de encontro depois disso. Tá? Isso não me interessa agora porque a gente ainda não encontrou o que precisa, né? Aquele artefato. Acho que é Tetaedron, tem um nome muito estranho. O 38, descarte um monstro do campo. Eu posso dar um tiro no cultista. Legal, isso é um monstro. Só que eu preciso, exausto, eu preciso descartar duas. Não vou fazer isso. Eu estou descartando 2 cartas, eu não sei o que está aqui em cima agora. Tá? E aí eu aciono essa ação comum e ela me permite atirar no monstro que está aqui no campo, que é exatamente esse cara daqui. Né? Então olha só, o tiro ele descarta um monstro, então ele vem para a pilha de descarte. Boa. Agora guardar, ó, presas, que é trauma, ele já é a primeira. Beleza. Terminei. Tem algum perigo ao monstro aqui no campo? Não. Então a gente redistribui. Não posso esquecer que essa ação aqui, né, esse efeito, ele é passivo. Né? Então ele está acionado agora sempre. Né? Se você tomar um dano de terror, eu posso queimar essa carta no lugar de receber o dano. Tá. Vamos virar. É outro monstro. O problema de eu ficar tirando muita carta daqui é que eu posso me complicar, que eu já não sei o que vai e o que não vai. 3. Se você não tem qualquer curiosidade na sua reserva, eu tenho uma. Tome 2 danos de terror. Eu tenho que sacar 2 cartas de dano e colocar lá. E se for 2 iguais, eu tô morto. Mas é só se eu não tivesse. Eu tenho uma aqui. Então esse terror não importa. Ele pode ficar pro final.
Se eu usar como moeda para pagar, por exemplo, essa, ela vai entrar como dano porque ela é um monstro, né? Ou perigo. Tem que tomar cuidado com isso. Tá. Descarte um monstro. O 38 mantido aqui é legal. Eu queria descer essa carta daqui. Ó, daí free action a partir do próximo turno. Posso reciclar 2 cartas do topo da pilha de descarte ou da pilha de sacrifício, né? Reciclar, trago ela aqui para o fundo do deck de encontro. Exaust. Descarte uma carta. Exaust. Só confirmando de novo. É descartar. Então descarto uma carta. Tenho que pegar aqui do encontro e colocar aqui. Descarte uma carta para poder descartar um monstro do campo. Mas isso daqui só vale para o próximo turno. Isso daqui seria legal. Eu estou quase pegando ela. Ó. Eu tenho que pagar com um trauma. Essa carta paga. Ela é um monstro, só que ela vai entrar como dano. Eu acho que eu vou fazer isso, pessoal. Vamos ver funcionando? Então vamos lá. Eu vou pagar com... Posso pagar com esta. Não posso porque não é o símbolo, mas eu poderia utilizar se fosse válido. Posso pagar com essa. Posso pagar com qualquer uma dessas 3 e posso pagar com a primeira que está aqui, que eu não sei qual é. Né? Agora eu não vou virar porque a gente pegou daqui. Né? Então eu acho que daí não é válido. Mas eu vou pagar. Então eu vou pagar este valor com esta carta. Como ela é um monstro perigo, ela não vai para a pilha de sacrifício. Pagar aqui é sacrificar, tá? Eu vou sacrificar ela, só que na prática, como ela é um monstro perigo, entra como dano. Acabei de tomar o primeiro dano aqui de saúde. Bom, paguei. O 38 vem aqui para baixo. Só posso ter 2 cartas. Agora é uma free action, ou seja, não está ativo ainda. Ela vai ficar ativa a partir do próximo turno. Eu posso descartar uma carta, ou seja, da pilha aqui de encontro, eu coloco uma carta na pilha de descarte, sempre que eu quiser. Ou descarto essa carta de 38 e todos os monstros do campo. Só confirmando aqui, exaust. Descarte uma carta para poder descartar um monstro do campo, ou descarte o 38 e todos os monstros de lá. Tá, é uma carta forte. Eu posso usar todas as balas e descartar 3 monstros, ou eu posso descartar só um, desde que eu consiga descartar aqui. Tá. Beleza. Terminei. Vamos salvar. Eu vou gravar esse jogo, pessoal. Aí depois a gente continua, tá? Uma outra hora a gente vai continuar. Aqui tá salvo. Deixa eu confirmar. Ó, salvo. Eu vou copiar. E aí é certeza que tá tudo certo. Só para vocês verem, eu tô jogando dessa forma porque eu não enxergo, né? Mas na prática, se vocês olharem, olha só, deixa eu diminuir mais um pouco aqui, só para vocês verem como fica a mesa. Ó. Isso é a mesa, tá? Área de queimadas, olha lá, que as cartas que eu já queimei. Tem a pilha de sacrifício, tem a pilha do deck. Aqui é o campo até 3 cartas, se bem que às vezes pode ter mais aqui. Pilha de descarte, que fica de costas, e eu posso usar como pagamento também, só tenho que lembrar qual é o símbolo daqui ou arriscar. Se eu errar, essa carta é queimada, tá? E se por acaso for o Haunter in the Dark, que perdemos o jogo. Terror, eu já estou com esse dano aqui. Se eu tomar outro dano vermelhinho aqui de coração, saúde, a gente está morto. Eu estou com o Alley Cat, né? Que se bem que eu poderia utilizar ele agora, né? Deixa eu dar uma lidinha, mas se não me falha a memória, eu posso utilizar no lugar de tomar esse dano. Ó, se você tomar um dano de terror, descarte o Alley Cat ao invés disso. Eu acho que eu vou fazer isso, pessoal. No lugar de tomar esse dano, eu estou descartando o Alley Cat. Nem tinha até esquecido dessa habilidade passiva. Ela está acionada sempre. Ó, descartei.
E eu posso descartar o dano que eu tomei. Então, no lugar de tomar esse dano, ele é descartado. Ó. Pronto. Deixa eu só confirmar. Remova a carta de terror da sua escolha. Ah, não, aqui. Se você tomar um dano de terror, descarte o Alley Cat ao invés disso. Tá, aqui é o seguinte. Essa carta ela estava aqui antes. Aí eu usei como pagamento. Ela veio pra cá. Só que no lugar de tomar o dano que eu tô tomando, eu posso usar o gato aqui, o Alley Cat. No lugar disso. Então eu usei o gato e aí eu não tomo esse dano. Então essa carta ela viria pra cá, eu não tomei esse dano. Tá? As regras não explicam se essa carta permanece aqui ou se conta como se ela viesse para cá e eu simplesmente descarto. Eu conto, pessoal, que ela está descartada. Tá? Eu costumo jogar dessa forma. Vamos só virar. Eu usei o Alley Cat e aí eu descartei essa daqui. Estou considerando assim. Pronto. Não acho legal ela permanecer aqui imóvel. Né? Pronto. Beleza. Agora sim. Vamos salvar. Eu já vou preparar o próximo turno. Estou completando aqui. Feito. E olha quem apareceu, o Haunter in the Dark. Que droga, ele apareceu e eu ainda não estou com o objeto aqui, com o item. Ó, ele não tem número, né? Então se ele tiver aqui no final eu tô ferrado. Agora eu não tenho nada para tirar ele. Ele é considerado um perigo. Descarte um monstro. Deixa eu ver. Descarte uma carta para descartar um monstro do campo. Ou descarte o 38 e todos os monstros do campo. Ó, não tem nada a ver com perigo. Perigo permanece. Deixa eu ver se tem alguma coisa que remove perigo aqui. Você pode sacar uma carta da base do deck de encontros. Então eu tiro a primeira que estiver lá embaixo, que eu não lembro qual é. Se for uma curiosidade, coloque ela na sua reserva. Se for outra coisa, coloque ela como um dano de terror. Arriscado também, mas é um outro perigo. Se for acionado esse perigo no final, se você tiver ao menos um dano de sanidade, eu não tenho nada ainda, queime uma carta do topo da pilha de sacrifício. Eu perderia essa carta daqui. Então aqui não preciso me preocupar, porque na verdade a gente não tem nada lá. Ainda, né? Porque essa daqui, quando for acionada, olha só. Se ela tiver no final, saque um terror, um dano de terror, né? Coloque, né? Saque, eu vou sacar daqui. Então queime uma carta a partir do Discard Pile. Brown, um terror damage. Saque um dano de terror, então queime uma carta da pilha de descarte ou recicle uma carta da sua reserva. Reciclar uma carta da reserva seria pegar essa daqui e ela vem aqui para trás. Isso vai ser ruim, hein? Eu sigo exatamente o que está escrito aqui, tá, pessoal? Pode ter outras interpretações. Como eu não joguei tanto esse jogo, eu prefiro sempre seguir o que está escrito, tá? Então, como não disse que é para colocar esta carta aqui, eu não estou considerando que a gente vai ter que ficar com ela como dano, tá? Ele está pedindo para sacar, ó. Saque um dano de terror. Drown, para mim, sacar significa tirar daqui, tá?
Depois é que eu vou queimar uma carta do topo da pilha de descarte, essa daqui, e eu reciclo uma da reserva. Ou seja, essa que está aqui ativa, que é legal para mim, vai acabar voltando para cá. Eu perco a habilidade dela. Droga. Busque um monstro. Dá uma lida aqui, deixa eu ver o que isso aqui dá pra fazer. Se eu consigo interpretar do jeito que ajuda a gente. Se eu descartar uma, ó, busque um Haunted in the Dark em um deck de encontros, então coloque-o no campo ou na pilha de descarte. Eu não posso utilizar porque na verdade ele não está mais aqui, ele está ali visível. Eu considero que isso aqui não me adianta. Droga. Aqui eu me ferrei. Tá. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos pagar. Essa aqui não tem nada. Esse perigo eu posso pagar com qualquer uma. Eu tenho uma cruz. Posso pagar com a primeira que está aqui, mesmo sem saber qual é, porque aqui pode ser qualquer uma. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar com esta carta. Vamos ver qual é, que eu não sei. Ó, ela tem um símbolo aqui. Então acabei de pagar com ela. Ela vem para a pilha de sacrifício. Na verdade ela não vem para a pilha de sacrifício, né? Eu acabei de pagar, ela é um monstro. Shhh, ela vem para cá. Cacilda. Eu acabei de pagar. Blue Moon. Ela é de terror, então ela não vem aqui para baixo, eu só coloco ela na pilha de descarte. Tá. Acho que eu me danei aqui, hein? Eu ia terminar a gravação, acho que terminou o jogo. Tá, coloquei ela aqui. É o máximo que eu consegui fazer. Terminou. Tem algum perigo monstro? Tem esse daqui. Então, tem o Haunted in the Dark. Vamos lá dar uma olhadinha. Ó, ele é acionado. Eu não tenho como pagar nada. Saque um dano de terror. Então queime uma carta da pilha de descarte e recicle uma carta da sua reserva. Danou. Agora é o seguinte. Eu vou ter que sacar uma carta. Vou sacar daqui. Se por acaso for aqui um coraçãozinho, acabou o jogo. Se for um cérebro, tudo bem, que é sanidade. A gente coloca aqui e ainda não morre. Senão acabou o jogo agora. Ó, já estou sacando aqui um dano de terror. Vamos ver o que vem. Danou-se. Olha lá. É um dano de saúde. Eu não posso ter dois, ó. Então eu coloquei ele aqui. Deu 2 danos de saúde. O jogo termina agora com a gente morto. Bom, se fosse tivesse saído aqui um cérebro, né, fosse um dano de sanidade, eu ia continuar normal. Aí eu ia queimar uma carta do topo da pilha de descarte. Eu ia pegar essa daqui, eu iria queimar ela viria aqui pra cima, ia virar, não poderia ser o Haunted in the Dark, senão o jogo acabou, não é porque a gente só tem um, mas ó, perdi essa carta, ela ficaria queimada aqui, e na verdade é queimar ou reciclar uma carta da sua reserva. Eu preferi queimar, porque eu sabia que não tinha esse, aí eu continuo com essa, é um ou outro, boa. Bom pessoal, é isso, uma partida feita, perdi feio. Uma droga, mas faz parte da brincadeira. Espero que tenham curtido. Esse jogo é bem legal, só que vocês precisam ler os textos e interpretar. Não esqueçam, para quem não lê inglês, eu deixei no final das regras todas as cartas traduzidas, tá? Então, na dúvida, dá uma olhadinha aqui, ó, busca pelo nome em inglês, e aí eu tenho a descrição aqui já traduzida da carta. Eu não coloquei nenhuma observação de como trabalhar com ela, porque daí é interpretativo de cada um, tá? Aí fica a cargo de vocês fazer a interpretação. Essas anotações pessoais aqui eu acabei deixando, achei interessante, né? Mas também é minha, não tem nada a ver com o manual oficial.
Para vocês terem uma ideia, a Wally Cat, sua ação comum permite, ao reciclar uma carta, remover um dano à sua escolha. No caso, se a carta do dano contiver 2 danos, que é aquele caso do Shogot, que tem um de sanidade e um de saúde, como no caso da carta Hunter in the Dark, ela é removida normalmente como equivalente a um dano, ou seja, a gente remove a carta, né? A gente não vai lá e coloca o marcador, não se usa marcadores aqui. Habilidade passiva, ou seja, as habilidades que estão no segundo retângulo que não tem nada escrito, não é free action, ou seja, sempre ativa desde o momento que a carta for colocada na reserva. Eu coloquei o detalhe, né? Esse tipo de habilidade se encontra descrita na segunda área da carta, exatamente onde teria o texto free action. No caso, né? Então, caso haja o texto aqui sem identificação, sem a identificação free action, considere uma habilidade passiva. Tá? Então, uso imediato. Free action, uso só no próximo turno. Ao usar habilidades comuns, como queimar, se atente na descrição de qual deck deve ser selecionada a primeira carta. Tá, isso daqui tá lá, beleza. Deixa eu ver, nesse caso, essa carta descartada deve ser feita pagando-se o valor de sacrifício descrito nessa carta. Não pode ser a opção. Perfeito. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham curtido. Eu, pelo menos, gosto bastante desse jogo. O pessoal às vezes torce um pouco o nariz para essa coleção de jogos, mas é que ficou muito boa. Só que, lógico, precisa ler. Então, isso daqui é para quem gosta de uma boa história. Quem quiser contar a história enquanto vai jogando, fica melhor ainda. Contar a história, que eu digo, é criar todo o universo na mente, né? A gente cria toda a situação. Dá para ir contando uma história do uso aqui das cartas, né, conforme vai se desenrolando aqui. No caso, a gente faleceu no processo, infelizmente. Pessoal, é isso. Um abraço.